Nejar é um escritor de vasta carreira literária. Já assinou mais de 50 obras, entre poemas, contos, romances e ficção. É membro da Academia Brasileira de Letras e recebeu diversos prêmios, até mesmo internacionais. Apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, Carlos Nejar casou-se com uma capixaba, mora no Espírito Santo e se considera capixaba de coração. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa está recebendo um escritor com vasta carreira literária e que é membro da Academia Brasileira de Letras. Dr. Carlos Nejar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço e cumprimento este povo capixaba que eu amo muito. Dr. Carlos, vamos começar pela nossa mesinha aqui do programa Um Dedo de Prosa. Estou com alguns livros do senhor, né? Vale lembrar que o senhor tem muitos livros e participações, né, em antologias. Explica um pouquinho para a gente quais são esses livros. São livros mais atuais, não é isso? Sim, eu, por exemplo, quero apresentar ao público esta antologia pela Global, que está saindo em segunda edição. É a antologia dos meus poemas, organizada por Léo Gilson Ribeiro, já faleceu, mas era um dos maiores críticos do Brasil. E o trabalho editorial e a escolha dos poemas é algo que não desmerece o livro. Isso, então, é uma coleção de poemas. Uma coleção de poemas, pela Global de São Paulo. Ok. E esse o senhor pode pegar? E este está saindo agora pela editora Record, A Vida Secreta dos Gabirus. Os gabirus são aqueles homens que são tão diminutos que parecem ratos. Então a luta toda é o homem superar o rato. No fundo é um trabalho sobre o problema do bem e do mal. É um romance? É um romance. E dentro tem um outro livro chamado Livro de Evidências, de um filósofo que eu inventei chamado Plotino. E é um livro de aforismos que penso que os leitores vão gostar. E esses, nós temos mais 2 livros aqui na mesinha? E tem mais 2. Este livro saiu no fim do ano passado. Foi levado a Frankfurt, tá, para ser traduzido ao alemão, pela editora Nova Alexandria, A Negra Labareda da Alegria. É sobre o mistério da criação. E este outro saiu no ano anterior, Os Contos Inefáveis. É o meu lado de contista. Então, vou aproveitar para perguntar ao senhor, doutor Carlos, o seguinte. O senhor tem livros de romance, contos, poesia. Dentro de todas essas possibilidades, o que o senhor gosta mais de escrever? Olha, eu tenho também uma história da literatura brasileira que é a mais completa. Está saindo agora a 3ª edição atualizada. Tem mais de 1.440 páginas. Um livro de história ainda. É um livro da história da literatura, porque dentro da minha visão, o que determina o gênero é a linguagem. Então, eu não estou preocupado com gênero. Eu escrevo poema trabalhando a linguagem. Eu escrevo romance trabalhando a linguagem, porque a minha casa é a linguagem. E quando que o senhor começou a escrever? Quando que a literatura surgiu na vida do senhor? Olha, eu era um adolescente. Meu pai encheu a casa de livros. Ele era comerciante, mas ele amava os livros. E eu comecei a ler. Descobri Machado de Assis, descobri José de Alencar, descobri Shakespeare. Algumas coisas eu não entendia. Mas era como se as palavras já me entendessem. Porque eu digo isso porque é um mistério do Criador.
eu passei a escrever poemas sem conhecer métrica, rima, ritmo. Os poemas vinham e se impunham. E são poemas, alguns até que estão na antologia. Porque é como se eu estivesse escrevendo hoje. As palavras me amaram primeiro, depois eu passei a amar as palavras. No início, a poesia andava na minha frente. Eu corria atrás. Hoje, a poesia está de mãos dadas comigo. Não há coisa, Gabi, não há coisa que não seja poética. O senhor vê poesia em tudo? Porque tudo é visão do mundo. E nós temos que mudar essa perspectiva de materialismo em que nós vivemos. O mundo pode ser transformado pelo poder da palavra. E se o poeta não for um transformador, não será um verdadeiro poeta. Ele tenta colocar o seu mundo diante do mundo existente. E se esse mundo for fiel, o mundo que ele criou, se transformará no mundo existente. Porque tudo é palavra. Mas é um desafio ser um poeta desse nível. Não é fácil. O senhor há de convir. Viver, Gabi, é um desafio. O Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso. O poeta tem que ser um ser temerário, ousado. E, sobretudo, ter fé. Fé no poder da palavra. E eu também tenho uma outra fé que é muito mais importante em mim. A crença no poder do Deus vivo. Porque eu tenho experiências. E a partir dessa experiência do senhor, o senhor que tem aí uma carreira literária tão vasta, doutor Carlos, como o senhor vê a literatura de hoje? Olha, eu vejo a literatura de hoje um pouco criticamente. Porque, em primeiro lugar, porque se tornou uma literatura de temas escatológicos, quais sejam crimes, drogas, embriaguez, desespero, desamparo. O poeta não pode ser arauto de derrota. Há um lado no homem que é nobre, um lado que é elevado, e que a linguagem tem que alcançar. Não é só miséria, não é só infortúnio. É o poder do homem de transformar as coisas pela palavra, pelo trabalho. E nisso o senhor acha que há uma diferença da literatura que está se fazendo hoje de uma literatura que se fazia um tempo mais Há uma antigo? diferença, sim. A nossa literatura atual é escatológica, isto é uma literatura de desespero. E é uma literatura que não sabe pensar. São poucos os ficcionistas que pensam. Por isso, o grande sucesso de um Guimarães Rosa ou de uma Clarice Lispector. Porque eles não só inventam linguagem, eles pensam sobre a vida. Agora, doutor Carlos, nós falamos do lado do escritor e do lado do leitor. O que o senhor acha que o leitor de hoje ele tem de diferente do leitor de antigamente? Não, eu penso que o lado, sobretudo, de um facilismo que nós encontramos, entende, nos meios eletrônicos. Em vez de aproximar o leitor, está afastando o leitor dos livros. Porque o leitor vai pesquisar no meio eletrônico. E ali a pesquisa é muito rasa. Ele não entra mais na profundidade do livro. E não adianta. O livro foi a grande invenção da humanidade. Pode haver livro eletrônico, há mérito no livro eletrônico,
porque é uma forma, é um instrumento de aproximação, mas não substitui jamais o livro de papel, o livro que a gente gosta de tocar, porque ler também é um ato de felicidade. E também há toda uma sistemática publicitária de banalização da cultura. A gente abre determinados programas, eu não vou citar nomes, são do mais baixo nível, que é um desrespeito com a inteligência do nosso povo. Agora, doutor Carlos, o senhor falou da internet. O senhor não acha que também existe um outro lado, de que a internet facilitou a distribuição, o acesso e até mesmo os preços, porque muitas vezes o preço do livro pela internet ele é mais barato do que o livro na loja. O senhor não acha que tem esse outro lado? Eu não sou contra a internet, veja isso, Gabi. A internet é um instrumento, é como uma pá, é como um arado. O problema é o uso da internet. Se o uso é para o bem, se o uso é para o mal. E muitas vezes a internet torna as pessoas anônimas. E a pessoa não precisa de máscara. A pessoa tem que existir como identidade. Então a internet é um grande bem. Mas quem é hoje, que lei hoje, regula a internet? A internet é um instrumento de cultura? É. Não muito profundo, mas é. É um instrumento de comunicação? É. É um instrumento de progresso? Inegavelmente. Eu, por exemplo, eu tenho livro eletrônico. Eu levo livro eletrônico. A Academia Brasileira de Letras nos deu a cada um dos acadêmicos um livro eletrônico. Ali está a obra de Machado, ali estão livros meus. Eletronicamente eu posso ler melhor e descobrir, inclusive, as falhas. Agora, a internet tem sido também um instrumento de difamação. Que é preciso tomar cuidado, né? Que precisa um policiamento e uma lei para garantir aqueles que são atacados, não é? De defesa, porque não têm direito de defesa. Então, assim como uma pá pode matar, uma picareta pode matar, a internet pode matar. Não há nada que mata mais uma pessoa do que a boa fama. Agora, eu sou favorável à comunicação. Seria burrice minha se eu não fosse. Doutor Carlos, o senhor comentou da Academia Brasileira de Letras e eu vou querer, claro, saber um pouco mais sobre isso, né? Já que o senhor é membro, já foi presidente por um tempo, mas pode ser daqui a pouquinho depois do nosso intervalo? Pode. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje recebendo um membro da Academia Brasileira de Letras, o Dr. Carlos Nejar. Dr. Carlos, o senhor chegou a comentar um pouquinho da Academia Brasileira de Letras, mas eu queria perguntar ao senhor, para que o senhor conte um pouco para a gente como foi isso. O senhor já é membro da Academia de Letras já há algum tempo, inclusive o senhor já foi presidente lá. Conta um pouco para a gente sobre isso. Olha, eu estou há mais de 20 anos na academia. Eu, quando entrei na academia, foi no ano de 1989. Eu morava aqui em Vitória. Já estava casado com a capixaba do meu coração, que é a Elza. E fui eleito. Praticamente ninguém acreditava.
tem um amigo meu que até me disse, olha, Nejar, eu estou preocupado porque tu pode ser derrotado e eu não quero ver a tua decepção. Eu disse, não, eu vou ser eleito, porque Deus vai lutar por mim e Deus luta por mim. E como foi a experiência de dirigir a academia aí por um período? No ano de 2000, que foi o ano básico da academia, porque foi o ano em que todo o patrimônio de aluguéis veio para a academia. A academia tem um grande prédio e então, por um contrato assinado para as tragédias de Ataíde, no ano de 2000 viria todo o capital para a academia. Então a academia se tornou uma entidade poderosa economicamente, que hoje é a maior entidade cultural da América Latina. Então eu fui secretário-geral e depois, com a enfermidade do presidente, eu tomei conta da Secretaria-Geral e da Presidência por mais de 6 meses. E eu tive a alegria de organizar a nova biblioteca da academia. Tudo isso foi um trabalho meu e do então presidente. A preparação de tudo é uma biblioteca voltada para a comunidade, mas com maior avanço técnico. O clima natural dos livros, prevendo aquilo que Borges dizia, que a biblioteca não é um depósito de livros. A biblioteca é algo que tem que ser sempre transformado. Porque os livros trazem não só felicidade, mas também transformação. Então, esse foi o grande trabalho e outras coisas, um novo tipo de edição de livros na academia, conferências sobre a América Latina. Na época, um prêmio para os escritores latino-americanos. Então, foi um tempo de muito trabalho. E de muitos resultados, e pelo muitos que o senhor resultados. diz. Depois eu voltei de novo para o meu paiol da Aurora, porque eu morei 19 anos em Guarapari. Eu sou cidadão de Vitória, cidadão do Espírito Santo, cidadão de Guarapari e cidadão de Cachoeiro de Itapemirim. Então o Espírito Santo já abraçou o senhor, porque o senhor não nasceu aqui. Não, né? Inclusive a última coisa que eu ganhei foi uma comenda da Assembleia Legislativa, a comenda Domingos Martins, que me honrou muito. Então eu me sinto um cidadão capixaba. Tenho uma crônica semanal no jornal A Tribuna, todo domingo. Eu convido os telespectadores a lerem. E estou ali na Praia do Canto, que é um lugar maravilhoso. E descansando e escrevendo. Eu sou enamorado dessa terra. E namorado de uma filha dessa terra, porque sem ela, eu fico sem mim. Agora, no mais, eu continuo criando. Está saindo este ano mais um outro livro chamado Matusalém de Flores, pela editora Boitempo. E é o que eu sei fazer. Doutor Carlos, a literatura do senhor já rendeu diversos prêmios, né? Inclusive, saiu no jornal que o senhor é indicado, né? Não é a primeira vez, já é a 4ª vez, indicado ao Nobel de Literatura. Como é que o senhor vê essa indicação? Olha, com muita honra, com muita honra. Eu já fui indicado por várias entidades. E eu penso que, lógico, é um milagre. Eu tenho senso de realidade. A poesia é senso de realidade. O pessoal acha que o poeta é aquele que vive na lua. Não. Eu tenho um grande senso de real. Eu sei que é um milagre. Mas a minha vida é um milagre. Então,
É mais um, se acontecer. E penso que é o tempo do Brasil. De Nós ser mais tivemos reconhecido. escritores como Guimarães Rosa, como João Cabral, como Drummond, como Cecília Meirelles, como Jorge Amado. É incrível que não tenham visto o Brasil. Viram Portugal, mas não viram esse continente. Mas o mundo não pode mais deixar de ver este continente que é o Brasil. Agora vem Copa do Mundo, vem Olimpíadas. E o Brasil hoje, quando se movimenta o mundo. Doutor Carlos, o que o senhor acha que falta, então, para a literatura brasileira ter esse reconhecimento internacionalmente? O que está faltando? É qualidade? É investimento? O que falta? Nós temos, Gabi, os maiores, talvez, se nós verificarmos o panorama da nossa literatura, dos maiores criadores do mundo. Um Guimarães Rosa não nasce assim por acaso. Nem uma Clarice Lispector. Clarice Lispector hoje está reconhecida em todo o mundo. Guimarães também escreveu um romance dos mais digamos, inventivos do mundo, que é o Grande Sertão Veredas. O problema todo está nas embaixadas. O Brasil precisava que embaixadores trabalhassem mais a cultura brasileira. Existem exceções. Portugal, quando Saramago ganhou o prêmio Nobel, antes, o primeiro-ministro de Portugal chamou os membros da Academia Sueca para Portugal, mostrou Portugal, deu livros de escritores portugueses. E Saramago imediatamente foi premiado. Nós não fazemos isso. As nossas embaixadas não trabalham os nossos escritores. Isso é um problema de vontade política. Porque a cultura está em segundo, terceiro plano. Se a educação está em segundo plano, se a saúde está em segundo plano, quanto mais a cultura. Nós somos um povo de grande inventividade. E eu não posso, como escritor, aceitar essa passividade. A nossa palavra, a nossa língua, sempre é a desculpa, que é uma língua não muito estendida pelo mundo. Mas se Portugal foi premiado, por que o Brasil não será? Nós não temos escritores inferiores aos de Portugal. Ao contrário. Agora, o senhor acha que falta também uma valorização por parte do leitor brasileiro? É lógico que o leitor tem parte nisso. Se houvesse uma maior leitura dos nossos livros, menos leitura de livros estrangeiros, e alguns deles que não valem coisa nenhuma, mas que vêm pela propaganda. Se houvesse isso, talvez ajudasse. O escritor brasileiro, ele não está sendo devidamente apoiado. E muitas com vezes exceções, pelo com próprio exceções. leitor, né, doutor Carlos? Com exceções, mas é a mentalidade. Não é a culpa até do leitor, é a culpa de toda uma política de banalidade. Não apenas banalidade cultural. É o que Arendt dizia, é a banalidade do mal. O mal é mais visível. O bem está ficando invisível. Shakespeare tem uma frase muito importante quando ele diz que o mal que os homens fazem é gravado no bronze e o bem é gravado na água. Doutor Carlos, o nosso programa está caminhando já para o final e eu tenho que pedir isso para o senhor, claro, para que a gente termine com uma poesia. Senhor. Eu vou dizer um poema muito curto,
Mas, curiosamente, é do meu primeiro livro. Dentro de mim há pássaros que cantam. E eu estou já cansado de partir. Sou homem, mas não sei para onde ir. Sou pássaro, não sei por que me espantam. Doutor Carlos, o pessoal que está em casa nos assistindo, que quiser conhecer um pouco mais das obras do senhor, tem alguma forma onde as pessoas podem achar os livros do senhor? Olha, por exemplo, a Logos, muitas vezes tem os meus livros. As livrarias daqui têm alguns livros meus, por exemplo, a História da Literatura Brasileira, que saiu pela Leia. Essa antologia está saindo agora, mas eu acho que está sendo distribuída. Há vários romances meus, por exemplo, um romance chamado Eu Pampa, que é um romance que teve vários projetos e ainda tem para ser filmado. E outras obras. Tem muitas, né, doutor Carlos? O pessoal de casa pode ficar à vontade aí para procurar. É só pedir, por exemplo, para a editora Record este livro, A Vida Secreta dos Gabirus. Eles mandam. Não é? Hoje, pela comunicação. Tá esse fácil. É o lado bom, esse é o lado bom da internet. A gente consegue qualquer livro pela internet. Doutor Carlos, então o pessoal de casa aí pode ficar bem à vontade para procurar as obras do senhor. Eu quero aproveitar para agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa, desejar que o senhor escreva aí muitos livros pela frente e deixar o nosso programa de portas abertas para o senhor. Sempre que tiver novidade, o senhor pode vir, que a gente tem muito papo. Tá muito bom? Obrigado, Gabi. Olha, eu agradeço a ti, agradeço também a televisão da Assembleia, e agradeço aos telespectadores pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Obrigada. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.